Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, o justo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu caro irmão, minha cara irmã, hoje para o 81º estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, onde trataremos sobre a liberdade do homem. Essa parte nova de estudo do Catecismo vai tratar muito sobre a moral, então vai exigir de nós um pouco mais de atenção, né? Tomar nota, prestar atenção, se possível até voltar novamente, né? Para demais esclarecimentos, né? Ter o compêndio é fundamental na sua casa também para ir acompanhando. Qualquer boa livraria católica você vai encontrar o compêndio ou pela internet. Vamos lá? Toma nota então, a primeira pergunta de hoje, 363. O que é a liberdade? Resposta: é o poder dado por Deus ao homem de agir ou de não agir, de fazer isto ou aquilo, de estabelecer assim por si mesmo ações deliberadas. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos. Quanto mais fazemos o bem, tanto mais nos tornamos livres. A liberdade atinge a própria perfeição quando está ordenada a Deus, sumo bem e nossa bem-aventurança. A liberdade implica também a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. A escolha do mal é um abuso da liberdade que leva à escravidão do pecado. Então, pontos chaves aqui sobre o que é a liberdade. Olha só, é um poder dado por Deus ao homem. Então, a liberdade é um poder que Deus nos deu, de agirmos ou de não agirmos, de fazermos isto ou fazermos aquilo. Esta possibilidade é um poder dado por Deus, é uma graça de Deus, do qual nós precisamos saber usá-la para o bem. E aqui vai dizer, quanto mais fazemos o bem, olha que interessante, quanto mais eu utilizo da minha liberdade para fazer o bem, mais eu me torno livre. Então, por quê? Porque quando eu opto pelo bem, né, significa dizer que eu estou usando a minha liberdade ordenada a Deus, que é a nossa bem-aventurança, o nosso sumo bem. Porém, essa liberdade também me dá, olha só, a possibilidade de eu escolher entre o bem e o mal. Quando eu escolho o mal, se torna um abuso da liberdade, que é graça de Deus, que nos foi dado por Deus. E este abuso me leva à escravidão do pecado, portanto vai me afastar de Deus. 364. Que relação existe entre liberdade e responsabilidade? A liberdade torna o homem responsável pelos seus atos, na medida em que são voluntários. Ainda que a imputabilidade e a responsabilidade de uma ação possam ficar diminuídas e às vezes ser anuladas pela ignorância, pela inadvertência, pela violência sofrida, pelo medo, pelas afeições imoderadas, pelos hábitos. Então, a liberdade torna o homem responsável pelos seus atos, né? Isso é hombridade, né? Eu tenho que ser responsável
por aquilo que eu defino na minha vida, usando da liberdade, né? Agora, quando eu uso da liberdade num contexto de reações por violência sofrida, pelo medo, por afeições imoderadas, pela inadvertência, pelos hábitos, muitas vezes até pela ignorância, ela pode até ficar diminuída e muitas vezes ser até anulada. Vai depender aí do contexto. 365. Por que todo homem tem direito ao exercício da liberdade? O direito ao exercício da liberdade é próprio de todo homem, porquanto é inseparável de sua dignidade de pessoa humana. Portanto, esse direito deve ser sempre respeitado, particularmente no campo moral e religioso, e deve ser civilmente reconhecido e protegido nos limites do bem comum e da justa ordem pública. Então, a liberdade, o exercício da liberdade é próprio de todo homem e é inseparável da dignidade do homem. Quando o catecismo fala do homem, é do ser humano, ok? Então, a liberdade que é própria do ser humano é inseparável da dignidade do ser humano. E aqui fala, né, que tem que ser respeitado em alguns campos. Interessante dizer o campo civil aqui, né? E nós estamos envolvidos no campo político. Todos nós estamos envolvidos no campo político. Então eu penso que a gente sempre tem que optar de estar no lado, né, por mensagens e por atos que preservem a liberdade do ser humano, né? Grupos que em suas falas, nos seus atos acima de tudo, vão diminuindo a liberdade, o tal do ir e vir, o próprio catecismo, a própria igreja adverte a não ter o apoio, porque a liberdade é própria do ser humano, de todo homem, e é inseparável com a sua dignidade de filho de Deus, de filho do Altíssimo, ok? 366, a última de hoje. Como se situa a liberdade humana na ordem da salvação? Quem nos salvou? O Verbo que se fez carne, nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Como se situa a liberdade na ordem da salvação? A nossa liberdade está fraca por causa do primeiro pecado. O enfraquecimento se torna mais agudo pelos pecados sucessivos. Mas Cristo, aspas, nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Gálatas 5:1. Olha que lindo. Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Com a sua graça, o Espírito Santo nos conduz à liberdade espiritual para nos fazer seus livres colaboradores na igreja e no mundo. Então, no contexto da ordem da salvação, a nossa liberdade está fraca por causa do primeiro pecado. Mas, Ciro, eu fui batizado, né? O batismo, a igreja ensinou, você acentuou aqui, que o batismo eliminou a mancha do pecado original. É verdade, eliminou a mancha do primeiro pecado. Mas eu também disse que a igreja ensinou que, infelizmente, nós ficamos com a inclinação ao pecado, a famosa concupiscência. Então esse enfraquecimento pode ficar mais agudo por pecados sucessivos por conta da nossa inclinação. Por isso, estar apegado a nosso Senhor Jesus Cristo, aos seus sacramentos, à igreja, para que a gente possa fazer a experiência de Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Não é simplesmente o ato de 2000 anos atrás que por si só me torna livre, mas é a adesão ao ato de 2000 anos atrás conquistado por nosso Senhor. É uma adesão diária. Se eu aderir diariamente à salvação conquistada por nosso Senhor, me tornarei verdadeiramente livre. Obrigado, então, pela sua companhia, neste importante estudo sobre a liberdade do homem. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Te espero então na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais
e salve Maria.